careca Só apertar, doido. né? Pode baixar, né? Eita. Eita. Boa noite, pessoal. Tudo jóia ou não? Tudo tranquilo? Só ajeitando aqui a parada aqui. Vai dar legal, deu certinho, né? Tá bom. Aumentar aqui. Todo mundo me ouvindo, beleza? Aí a Nayara aí, Marci Patisserie tá aí. Evandro. Beleza, a Kitty, tudo jóia? Sorpan de Cuiabá. Tudo em paz, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Confesso para vocês que eu já estava com saudade de vocês, hein? Das nossas lives. Hoje eu esqueci a minha boina, né? Minha fiel escudeira aqui. Aí o pessoal tá vendo aí porque eu tô limpinho agora. E hoje nós vamos para uma live top das galáxias aí também, né? Vai ser bem legal isso aqui. Vamos ver a galera entrando aí, a gente vai dando nossa sequência aí. Rafael Andrade, um chefe violento lá de Recife, entra com um projeto bem legal. Abração, Rafa, saudades aí, né? Mona Lisa, sou da jornada também, seja bem-vinda. Lilis Kendi também. Inclusive domingo, a Gigi, né, a gente teve aqui uma visita na Mônica. Domingo a gente teve uma visita aqui também da Mônica de Recife, trouxe para mim aqui um suspiro, top das galáxias também, uma delícia. Ela veio de Cuiabá. Edição, né? Ela é de Recife. Cake Mania, abraço de Milão, um abraço. Cake Mania aí em Milão, na Itália. Como eu disse quinta-feira passada, que nós iríamos retornar esse projeto, que era o projeto da jornada 22 dias. Foi um projeto espetacular e agora nós iremos adentrar no fundamento, né, assim, de como se obter realmente uma confeitaria de sucesso. Então eu vou começar a passar para vocês uma visão madura, né? Uma visão de processo, uma visão racional de mercado, uma visão de um consultor que tem 12 anos de experiência como consultor, desenvolvendo resultados em grandes empresas. Se eu fosse exemplificar várias aqui que eu já passei, e isso vai fazer diferença na vida de vocês enquanto empreendedores, né? E aí nós vamos todas as quintas-feiras desenvolver, basicamente isso é uma mentoria, né, no sentido de formação de resultados, que aí a partir desse pensamento, dessa visão, você vai ver que você colocando em prática algumas dessas questões, vocês irão obter resultados extremamente expressivos, tá? Porque na verdade isso é um pensamento. Ok? Então isso é importante. Boa noite, Jorge, meu amigão do coração aqui. Está se recuperando super bem. Sábado vem me fazer uma visita aqui também. Já estou te esperando, viu, Jorge? Então, o que acontece, pessoal? Os 3 pilares de uma confeitaria de sucesso. A Ailton entrou aqui também, o brother lá da Sublime de Fortaleza. Um abraço para você também. Pão Mestre, meu grande amigo aqui, filósofo de Goiânia. Vocês lembram aí da jornada? O meu caderno da jornada está aqui, tá? Olha só, tá aqui o meu caderno da jornada. Então é importante a gente também já se preparar. Jorge, eu também te amo, meu brother. Você é um cara espetacular. Era meu parceiro de treino aí no Cross, na Guará CrossFit. Tá superando aí e agora, se Deus quiser, em breve você vai vir aqui na TAI fazer um treino comigo aqui, tá? Tô te esperando aqui. Então, pessoal, vamos lá. Então nós iremos retornar, né, a partir de agora ali aquele projeto que foi 22 dias. E hoje nós vamos iniciar pela uma parte que eu acho que é brutal. Ou seja,
O que nós temos que ter para montarmos um empreendimento no nosso meio de panificação, confeitaria, chocolateria, que seja um bistrô, ou uma padaria, ou um café, e obter resultados. E para isso tem um tripé, né? E da onde eu tirei esse tripé? Da onde eu busquei formar esse tripé de sucesso? Primeira coisa importante a salientar é: eu, Ricardo Arriel, tenho mais de 22 anos trabalhando com confeitaria, certo? Confeitaria, panificação, chocolateria. A minha formação é essa, eu sou técnico, né? Técnico ou tecnólogo, como queiram aí, em confeitaria e panificação. Eu me formei em 2003 pelo Senai René Janete em Belo Horizonte, né? Na época era um curso de formação de quase 2 anos, né? Então, assim, eu sou um cara graduado neste segmento. E associado a isso, eu tive a grata oportunidade, agradeço a Deus todos os dias, por poder ter desenvolvido como profissional em 2 grandes empresas multinacionais, né? Como representante da Puratos do Brasil, né? Durante um longo período, depois pela Calebur, tá? Por um longo período também, ministrando aulas pelo Brasil inteiro, aulas sobre chocolateria, né? Então, assim, eu sou do primeiro grupo de professores aí que buscou desenvolver a parte da alta chocolateria no Brasil, né? Isso aí nós estamos falando aí de 2011, 2012 pela Calebur, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 pela Puratos. Então não é de agora, já tenho anos aí trabalhando com isso. E depois, a partir de 2012, quando eu já prestava serviço para a Calebur, eu também montei a minha consultoria, tá? Então eu viajava pelo Brasil dando aulas pela Calebur e consultorias particulares. Depois eu abri em 2008 a Ricardo Arriel Confeitaria, que foi um oásis aí, um estrondo de um negócio aí de sucesso no meio do nada, né? Que era do meio do Guaraú aqui em Brasília. E recentemente nós inauguramos o Alegro Pano e Café, que é uma outra estrutura. Então eu posso passar para vocês 2 situações que fazem diferenças. Ou seja, eu tenho as 2 visões que vão fazer diferença para vocês em termos de negócio. A visão de gestão de negócio, de montar uma equipe, de formar um time de sucesso, consequentemente também receitas, como otimizar. Então, assim, a minha vida é essa. Então, assim, eu não sou um cara que vendo receitas. Por quê? Porque eu acho que o cara que vende receita, ele se chama chefe Google. Ele é o melhor confeiteiro de todos os tempos. Mas tem situações que são importantes que a partir de agora eu vou começar a falar para vocês. E eu acho que é um conjunto de coisas que faz a diferença. No mundo globalizado agora, né, no século 21, se queima muita etapa no processo, né? Por quê? Porque as pessoas têm acesso à informação de forma muito rápida, mas informações colocadas em prática em momentos errados, em locais errados, vira uma catástrofe. Então isso é importante a gente também salientar e entender que nós temos que também ter ciência do momento certo e aonde nós iremos aplicar a informação. Por isso que eu sempre bato na tecla de trabalhar as bases. Não é você pegar lá, eu quero receita. Isso não funciona. 99% das pessoas que trabalham só com receitas, elas vão entrar numa estatística de que com menos de 1 ano a sua empresa irá fechar ou irá falir. Por quê? Porque a receita não é o que funciona, não é o que gera receita para um negócio. O que gera receita para um negócio se chama gestão. Então, os 3 pilares para você obter uma confeitaria de sucesso, ok? Nós vamos trabalhar 3 situações. Nós vamos trabalhar gestão,
ok? Primeira coisa, gestão. Por que a gestão, Ricardo? A gestão vem antes da cozinha, vem antes de qualquer outra coisa. Porque gestão é a alma do negócio. Gestão, pessoal, para vocês entenderem bem como isso funciona, eu saí de uma equipe de 9 funcionários e hoje eu tenho na minha base 40 pessoas. Então é assim, antes de ser o chefe de cozinha, eu tenho que ser o gestor. Aí você vai falar para mim assim, Ricardo, mas eu sou minha própria patroa, por exemplo. Mas você tem que ter um comportamento e uma visão de gestão de que se você tivesse 10 pessoas. Porque na minha cabeça, para você obter resultados nas coisas, você tem que pré-estabelecer metas. Então, o que faz um negócio obter sucesso são metas. E isso você conquista como? Com dados, com gestão. Então é assim, mas eu não sei como fazer isso. É simples, nós temos que colocar na nossa vida hábitos que irão fazer diferença. Hábitos de anotar, pequenos hábitos que eu sempre falei, que é de separar finanças de casa com a finança do negócio. Isso é gestão, tempo. Então, o primeiro pilar para você iniciar um processo de uma confeitaria ou uma padaria ou um bistrô ou um café de sucesso é a gestão. Você pode até escrever isso aí. A gestão é a alma do negócio, ok? Gestão é a alma do negócio. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar para você obter sucesso em uma confeitaria é a cozinha. Aí, primeiro, gestão. Segundo, cozinha. Porque a cozinha é o coração do negócio. Então, o que nós temos? A gestão, ela é a alma. Ok? Ou seja, nós temos que ter uma análise de que a alma é o que dá vida ao corpo. Então, o que acontece? Eu tenho ali, isso é cabeça, isso é direcionamento. A alma, tá? Imagine que assim, o cérebro, a cabeça, a alma é a gestão. A alma é o que engloba tudo. Então, o que acontece? Eu tenho o que? Gestão é a alma do meu negócio. Então, significa que eu tenho que ser um excelente gestor. Eu tenho que ser um excelente gestor porque a partir do momento que eu sou um excelente gestor, eu começo a entender que eu tenho que começar a fechar as torneiras. E aí nós temos o segundo ponto, que é a cozinha. A cozinha é o coração do negócio. Esse é o segundo ponto. Cozinha eficiente é uma cozinha na qual todos os seus colaboradores, inclusive você, tem que se comportar como um balé. Ou seja, você tem que treinar, você tem que ensinar. Isso é todos os dias. Isso é repetição. Não é você pegar e falar assim, pegar um monte de gente lá que tem habilidades, mas não se comportam como um time. Então, aí tem uma situação. Hoje, dentro do meu negócio, dentro do Alegro, eu sou um dos gestores, ok? E sou o chefe, ou seja, eu tenho duas funções. Gestor é administrador. Chefe de cozinha, administra uma cozinha, o nome já diz, é um cargo. Então assim, não é uma profissão, chefe de cozinha não é profissão, chefe de cozinha é cargo. Que isso também fique muito claro. Não adianta eu também usar as nomenclaturas de maneira errada ou equivocada. Por quê? Existem situações que eu vejo que as pessoas distorcem muito a palavra. Hoje no Brasil, por exemplo, todo mundo é chefe. Beleza, legal, vai usando e tal, mas nós temos que entender o seguinte, essa nomenclatura de chefe, sous-chefe, guarde-manger, tudo isso veio de uma herança, tá, da França, de exército. Significa o quê? Hierarquia dentro de uma cozinha. Então, para mim exercer o cargo de chefe de cozinha, eu tenho que ser líder de uma cozinha.
Então, isso também é importante. Às vezes as pessoas podem achar que não, mas isso é real. Porque não tem como você ser chefe sem você liderar algo. Então, você tem que liderar. Então, o chefe ele tem que ter uma visão diferente do cenário. Então, nós temos que ter uma cozinha que ela tenha um organograma funcionando com perfeição. Ela tem que ter um fluxograma, ok? E time. Organograma, fluxograma e time. O que é isso? Organograma. A sua cozinha tem que estar tudo no lugar, tudo próximo. Não é o tamanho da cozinha que vai fazer você ser eficiente. É a qualidade da distribuição do meio de campo que vai fazer você se tornar numa equipe ou num líder eficiente. Porque nem sempre muito movimento é sinal de produtividade. Na maioria das vezes, muito movimento é sinal de pouca produtividade. Por quê? Eu tenho que estar tudo espaçado. Não pode estar distante as coisas. Então, isso é uma visão que a gente tem que começar a ter na hora de trabalhar. Então, nós temos gestão como primeiro pilar, depois eu vou adentrar em cada um deles. Gestão, primeiro lugar, é a alma do negócio. Segundo, o coração do negócio, é a cozinha. O terceiro pilar, e extremamente importante, é o serviço. Que aí nós estamos falando do pulmão do negócio. O que é o serviço? É a frente de loja. Se você não tem uma loja, é a sua relação tete a tete com o seu cliente. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas, ok? Quando você tem um problema, quando você tem um erro, você tem que consertar rápido. Então, essa situação ela é importante. Por quê? Olha bem como é que as coisas se fecham. Gestão. Quando eu inicio um negócio com uma gestão, eu já não vou abrir um negócio do nada. Eu vou fazer um planejamento estratégico, eu vou buscar identificar o perfil do meu cliente, vou buscar entender qual que é o tipo de produto que eu vou vender para o meu cliente. E aí eu vou começar a entender que, em cima desse tripé aqui, eu devo fazer produtos que vão de encontro à necessidade do meu cliente, produtos que vão de encontro com a condição financeira do meu cliente e algo que é fundamental, que não é o que você quer, e sim o que o cliente quer consumir. Resumindo, quem direciona o seu negócio é o seu cliente. Não adianta você querer vender um produto extremamente doce se o seu consumidor quer algo zero açúcar. Não adianta. Então você tem que começar a ter isso em mente muito clara. E aí um erro das pessoas, que elas cometem muito, elas pensam em ter lojas luxuosas, muito bonitas, que eu não acho errado, eu acho fundamental isso, porque também nós temos que ter lojas instagramáveis, lojas que sejam aconchegantes, lojas que agreguem valor. Hoje o Allegro é bem isso. O Allegro é uma loja conceito. O Allegro ele é um café bistrô que a nossa proposta é te oferecer um produto de qualidade, um produto fresco, um produto que tem personalidade, um produto que tem a minha alma ali, a alma da minha equipe, mas que a gente consiga agregar valor. Só que não adianta você ter uma loja top das galáxias e você não ter um staff, que é uma cozinha eficiente com robustez. Não adianta nada. Por quê? Quando você tem lá a sua frente, que é o pulmão, ele respira, está pulsando, mas o seu coração não consegue bombear sangue suficiente, o corpo para. Ou seja, você tem que ter um equilíbrio, a mesma proporção de dedicação que você dá na sua frente de loja, você tem que dar na cozinha. Significa o quê? Que você tem que ter uma cozinha pensada, significa que você tem que ter um cardápio otimizado, significa que você tem que ter um equilíbrio e uma comunicação. E isso faz diferença. Então, o que acontece? A gente tem que começar a entender
que para a gente obter resultados não é uma receita de sucesso. Não existe uma receita de sucesso. Existem processos que irão fazer com que você alcance o sucesso, tá? E maturação do seu negócio. Então, isso aí é um negócio importante. Porque o sucesso é igual uma onda. Ele vai quebrar uma hora. E se você não se preocupar em formar da sua marca um patrimônio, você vai quebrar no mar, tá? Na areia, como a onda quebra. Ok? Isso é uma visão. E é uma visão real de negócio. Com base em quê? Em base em experiência vivida em mais de 1000 confeitarias que eu já entrei e fiz trabalhos. E eu assim, tanto faz se era dentro de casa ou de uma confeitaria que tinha 300 funcionários, como uma CPA, por exemplo. Então assim, eu era pago para dar resultados. Resultados esses que não era assim, eu vou chegar numa padaria, por exemplo, que tinha 400 itens e colocar um produto de sucesso lá dentro. Na maioria das vezes não era colocar um produto de sucesso, era posicionar melhor os produtos. Então, às vezes, já dentro do seu mix, você já tem os produtos de sucesso. A grande diferença é que você ainda não se atentou para buscar isso. Então, não é você ter, por exemplo, o que eu vejo às vezes? Tem pessoas que postam lá assim, freezers, um monte de freezers, vendendo um monte de coisa, produção lotada. Top, velho, legal. Só que aí passa 2, 3 dias, eu vejo lá, compre 2, ganhe 1, compre 3, ganhe 1, tarará, tarará. Super promoção, tarará, tarará. Beleza, não sou contra esse tipo de ação, não sou, mas também não sou a favor, por um simples detalhe. Você vai criar um péssimo hábito nos seus clientes de esperar estourar o terceiro dia. Então, ou seja, depois quando você acordar e querer agregar valor no seu produto, você não vai conseguir. Por quê? Porque você viciou as pessoas em promoção. Então, o que acontece? Eu defendo a seguinte situação, máximo de 80-20. Você tem que começar a ter dados nas coisas. O que é dados? É você começar a entender que existe produtos de alta performance. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu aqui no Alegro, né, junto com a equipe, né, de gestão, né, nós somos um grupo de pessoas que administram, tem um pessoal que fica no escritório, né, e eu e a Nayara fica aqui, nós temos uma equipe enorme. Mas hoje eu tenho o privilégio de ter informações essas que fazem a diferença. Um exemplo, hoje eu sei quais são os horários de maior fluxo da minha loja, eu sei os horários que os produtos melhor se comportam em termos de performance. Um exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando isso para vocês. Você chega num supermercado, e quer um pão francês, por exemplo. Você chega lá no supermercado, 7 da manhã você tem um pão francês. Você chega lá 8 da manhã, você tem um pão francês. Você chega 9 horas da manhã, você tem um pão francês. São horários interessantes. Depois, 3, 4 e 5 da tarde, você também tem um pão quente. Agora, aonde tem um erro aí? Se eu chegar no mercado meio-dia e o cara está assando pão francês quente lá na hora, eu não vou ter cliente meio-dia naquela hora lá para comprar o pão quente. Então, o que isso significa? Gasto de energia, gasto de tempo desnecessário. Então, quando você começa a analisar o número, ter uma visão de gestor e não de executador, você vai começar a entender o seguinte: esse produto aqui, eu tenho que produzir ele no momento que eu tenho cliente para ele. Essa visão faz diferença, porque isso é você ser eficiente. Essa é a grande diferença de um atirador qualquer para um sniper.
Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Se você quer obter resultados com confeitaria e ser violento mesmo e obter resultado nesse tipo de negócio, você tem que ser igual um sniper. Você não tem que ser igual um atirador ou um simples soldado. Você tem que ser igual um sniper. Ou seja, um fuzileiro naval, ele é treinado para dar tiro, para ser o primeiro ali, ele é o primeiro que entra na batalha. Aí você chega lá, um sniper, por exemplo, ele é treinado para dar um tiro e ser letal. Isso é que é diferente. Então, assim, eu, Ricardo Arriel aqui, sou um cara que penso que uma coisa importante dentro do negócio não é você vender muito, é você vender com qualidade, você vender com um markup legal. Porque não adianta nada você trabalhar muito, você ver lá, nossa, eu produzi muito, mas na hora que você for fazer a sua conta lá e você começar a ver que o que sobrou para você não justifica. Até porque confeitaria é um segmento caro no Brasil. E aí isso é ser racional. E, infelizmente, as pessoas às vezes elas não têm essa maturidade para entender isso que eu estou falando. Não é que eu estou dando porrada nas pessoas e não quero que elas prosperem. Pelo contrário, eu quero que elas prosperem muito, mas com qualidade. Porque o que eu não quero é que as pessoas, com o passar dos anos, elas se frustrem com um segmento pelo fato dela estar sendo conduzida de forma errada. Por isso que é importante você ter um mentor. Um mentor nada mais é do que aquelas pessoas que já atravessaram por aquele caminho, que sabe o que você está passando, que vai tirando as pedras do seu caminho. É isso. Então, o que acontece? Não adianta eu ter receitas maravilhosas. Não adianta, não é o suficiente. Porque receitas maravilhosas tem um monte de caras, de pessoas que vão te dar e você mesmo vai criar as suas. Mas o que vai fazer a diferença no seu negócio é como você se comporta na gestão. Por isso que a gestão é a alma do seu negócio e não é o produto. Por quê? Veja bem, se eu administro bem o meu negócio, eu vou começar a entender o seguinte, que não é eu ter 100 itens para vender, é eu ter 20. Desses 20, tá? 20% desses 20 tem que pagar a sua conta. O que significa? Quando você começa a pensar da forma que eu estou te falando aqui, entendendo que esses 3 pilares farão a diferença para você, você vai começar a deixar de ser um soldado atirador, tá? Que não é que eu estou menosprezando ele, mas ele é um soldado atirador, para ser um sniper. O que vai acontecer? Você vai começar a ser mais letal nas suas decisões, você vai começar a ser mais assertivo nas suas decisões, você vai começar a deixar de agir pela emoção e vai começar a agir pela razão. Porque não adianta eu vender, um exemplo, eu vender 1000 bolos no pote a R$8. Não adianta eu fazer isso, essa conta ela não vai fechar. É isso que eu quero que vocês entendam, essa conta ela não fecha. É bonito você ver o volume, é lindo, mas o que me interessa é a minha conta lá de fato. Porque, por exemplo, eu vendi 1000, né, dessa forma aí a R$8, tarará, o volume, fiz a alegria das pessoas, tarará, tarará, né, abri o coração dos meus clientes, mas eu tenho que entender que isso não é instituição de caridade, que todas as variáveis do mercado eu vou pagar, e tudo aquilo que eu tiro da minha margem, eu estou tirando do meu lucro. Por quê? Faturamento bruto é uma coisa, faturamento bruto é uma coisa, o que você tira para você é outra. Então é assim, eu de fato, quando eu faço essas colocações, é para fazer com que as pessoas pensem que antes de qualquer coisa dentro de confeitaria, a gestão, a maturidade emocional, a maturidade do negócio
ela tem que vir em primeiro lugar. O CNPJ vem na frente do coração, não tem jeito, é assim que a coisa funciona. Então assim, hoje o que eu vejo? Muitas pessoas entram na confeitaria pela ilusão de enricar da noite para o dia, e não é assim que a coisa vai funcionar. Agora, você tem que amar os problemas, você tem que amar processo. Quando você entende que uma confeitaria de sucesso, um negócio de sucesso, neste segmento tem que ter gestão, você vai começar a entender por que poucas pessoas permanecem muitos anos no mercado, tá? Com solidez. Então, primeira coisa, gestão. Eu vou deixar ela salva talvez no YouTube, tá, pessoal? Vou ver se eu consigo aqui no YouTube, até mesmo para a gente poder estar enriquecendo cada vez mais esses conteúdos, tá? E vai ser bem legal. E aí, o que acontece? Imaginem só, gestão, plano estratégico. Um exemplo, quando uma pessoa me procura para fazer uma consultoria, por exemplo, que hoje ela é só online e eu tenho os cursos, né, na plataforma Ricardo Riel Cursos, são cursos violentos também, muito bons. Não é porque é o Ricardo, não, mas é porque durante todo esse tempo eu fui adquirindo um acervo, adquirindo experiência, uma didática, né, que faz diferença. Eu lancei agora recentemente um curso Tortas de Sucesso, que é espetacular, é fora da curva esse curso, porque ele é um curso para todas as ocasiões. Significa que está chegando o Natal, todas as tortas que estão lá, você pode aplicar ela no seu cardápio de tortas de Natal, que você vai arrebentar. Que são as tortas que a gente vende aqui na Ricardo Riel, né? Agora no Alegro. São tortas que eu já fiz consultorias pelo Brasil inteiro. Então assim, ou seja, hoje a minha visão não é de um atirador, é de um sniper. Ou seja, eu poderia montar curso de qualquer coisa. Curso de bolo no pote, curso de pavê encantado, curso de pão de mel, curso de um monte de coisa. Porque o que a galera está fazendo hoje, há muitos anos a gente já fazia. Entrou o Roger aqui, o Roger do Vale, que é um grande mestre, um grande amigo meu. Nós fomos parceiros de quarto, tá, em cursos da Puratos em 2003. Então, por exemplo, em 2003 a gente já sabia o que era glaçagem, o que era chocolate de alto nível, né? Eu fui para o Chile em 2007 fazer uma especialização em chocolateria. O Roger trouxe para mim da Bélgica em 2010, 2011, por exemplo, um livro de R$ 1.200 na época, de escultura de chocolates e tal, do Stefan Leroux. Então é um grande amigo e sabe bem o que eu estou falando e me conhece bem. Então assim, eu poderia fazer curso de um monte de coisa, mas aí, ou seja, eu já não tenho mais essa visão de franco atirador, de soldado, eu não tenho mais. Hoje, antes de ser um chefe de cozinha, eu sou empresário, então eu estou passando para vocês uma visão de empresário. Se eu estou falando para vocês um negócio de sucesso tem que ter esse tripé, é porque eu vivo isso hoje. Eu tenho um negócio de sucesso, mas por quê? Porque gestão, ela tem que vir antes do meu coração. Então eu estou sendo extremamente letal nas informações que eu estou passando para vocês. Porque isso hoje, se você for pagar uma mentoria, às vezes o cara vai te cobrar caríssimo para falar isso que eu estou te falando aqui. Porque esses 3 pilares são a chave que você precisa ter para abrir cada porta dentro do processo, que é gestão. Essa gestão vai fazer com que você, antes de você dar um passo em montar um negócio. O som tá legal para vocês aí, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Que a Empório do Chocolate aqui disse que o som não tá legal. Tá legal para vocês? Manda um joinha aí, fazendo favor. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui. Para mim, quando eu vou pensar numa confeitaria, a pessoa me procura para pensar numa confeitaria, a primeira coisa que eu peço para ela, olha só para vocês verem como é que é interessante, é a planta baixa. O que é a planta baixa de uma confeitaria? Quando um arquiteto, né, vai desenhar a planta baixa. E aí, quando eu começo a ver aquilo, que eu vejo a metragem da cozinha em relação à metragem do salão,
eu já começo a pontuar as observações. Então o que acontece? Quando eu vou pensar uma confeitaria, eu já tenho ela na minha mente. Como ela tem que funcionar, eu já vejo os clientes chegando na loja, eu vejo a posição da vitrine, porque ali eu começo a mostrar para as pessoas o que eu quero que seja a cara do meu negócio. Então eu penso assim, poxa, a vitrine de doce ela tem que estar direcionada aqui, a vitrine de sal ela tem que estar aqui, a vitrine de pão ela tem que estar aqui. Isso chama display criativo, isso é layout de loja, que geralmente um chefe de cozinha não tem nada a ver com isso, ele não pensa isso, ele só pensa em prato. O executador de receita só pensa em prato, ele não pensa no todo. Então Ricardo, eu penso no todo. Por quê? Como eu irei agregar valor no meu prato? Através do ambiente, através do serviço, tá? Através da louça, através da embalagem, ou seja, a experiência. Um exemplo, nós tivemos recentemente aqui no Alegro uma situação violenta, uma situação de que o nosso serviço falhou, né? No sábado, a gente teve um sábado que foi catastrófico, e eu não tenho vergonha disso. Por quê? Porque isso faz parte do processo. Quando você erra, aí está a diferença de quando você domina o processo num todo e de quando você é limitado. Quando houve o problema, no final do dia nós já tínhamos as soluções, e já no outro dia nós já colocamos para rodar a situação que a gente já tinha pensado e obtemos o mesmo faturamento do dia anterior, mesmo, idêntico, diferença de centavos, mas sem problemas algum. Então isso significa o quê? Domínio do todo, visão panorâmica do todo, não é só da receita. Porque o seu produto ele pode ser espetacular, mas se ele não chegar com perfeição na mesa do seu cliente, não funciona. Então isso é gestão, é o timer. Você tem que estar em sintonia. Se você vai fazer um ovo e esse ovo tem que chegar quente na mesa do cliente, então você tem que ter uma conexão que ele tem que passar direto pelo passa-prato e ir para o cliente. Então isso é gestão. Não é você ser um bom executador. Então você tem que começar a entender isso, que como a coisa tem que funcionar. Então essa é a ideia principal quando eu falo de gestão. Antes de você colocar a coisa para rodar, você tem que pensar. Obviamente que quando você começa a rodar o processo, vai ter coisas e problemas que você irá ter que solucionar no meio do caminho. Ou seja, você vai ter que trocar a roda de um carro em movimento. Ok? E isso acontece com cozinha, acontece com frente de loja, acontece com tudo. Isso faz parte do processo, todos os dias você vai passar por isso. Então os 3 pilares fundamentais para você obter sucesso numa confeitaria passam por uma gestão que ela tem que ser robusta. Você tem que ter planejamento, você tem que ter mentores, você tem que ter pessoas que você irá se inspirar. Só que assim, o que eu vejo hoje? As pessoas hoje elas mensuram muito a competência das pessoas pelo número de seguidores que ela tem no Instagram, por exemplo, ou numa rede social qualquer. E aí nós temos que fazer uma análise, uma autoanálise disso. Porque depende muito do que você está buscando. Você está buscando sucesso? Veja bem, olha essa pergunta. Você está preocupado em obter sucesso ou relevância? Olha que pergunta violenta, isso é brutal. Isso é brutal. Por quê? Sucesso, ele é passageiro. Um exemplo, Ricardo, não quero ser uma pessoa de sucesso. Eu não quero ser uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque o sucesso eu sei que ele é passageiro, uma hora ele vai passar. Agora, eu quero ser uma pessoa que tenha relevância na sua vida. Quando eu alcançar isso, é o meu ápice.
Por quê? Porque eu me tornar uma pessoa relevante na vida das pessoas significa que a minha mensagem é relevante. A minha mensagem faz diferença na sua vida. Isso aí é violento, isso é violentíssimo. Por quê? Eu tenho que me inspirar e me espelhar em pessoas que têm relevância. Porque pessoas que têm relevância são pessoas que são prósperas. Pessoas de sucesso são importantes, mas nós temos que ter a ciência que tem data de validade. Vamos usar um exemplo aqui. Jogadores de futebol no ápice da sua carreira, elas fazem sucesso. Cantores no Brasil, artistas de TV, fazem sucesso quando elas estão no ápice da carreira dela. Mas quando ela sai da mídia exposta, ela, na maioria das vezes, ela morre na falência. Ela afunda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Isso no mundo do business, no mundo dos negócios, que aonde eu quero que vocês cheguem, você tem que buscar relevância. Então, o que eu quero? Que vocês coloquem em prática na vida de vocês, empresarialmente falando, isso. Que você se preocupe cada vez mais em obter na empresa de vocês um conceito definido, uma visão de gestão, uma objetividade, seja racional no processo. Entenda que às vezes você vai ter que enxugar o seu cardápio, tornar um cardápio mais eficiente, com potência. Cardápio com potência é você agregar valor. Então assim, o que adianta eu vender 100 mil, mas ter um gasto de 80? Entendeu? Então, isso aí é importante. Você entender que assim, poxa, agora eu posso vender 100 mil, por exemplo, e gastar 40? Você está entendendo? Então, assim, é importante a gente começar a ter essa visão racional de processo, tá? E assim, nós temos que começar a gerir melhor os nossos negócios. Todo negócio, eu estou vendo as pessoas colocar assim, ó, não adianta ter sucesso e não manter a qualidade. Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente passa pela relevância e quer ser relevante, é você marcar na vida das pessoas. E aí, para isso, o que eu tenho que ter? Uma gestão afinada, tá? Uma gestão eficiente, com menos erro possível. Eu tenho que ter uma cozinha que ela rode, que ela funcione. Eu tenho que ter uma equipe que faz uma diferença violenta na minha vida. Equipe é tudo. Equipe é tudo. O André aqui, um monstro consagrado aqui dando ponto, meu brother. Hoje o André e a Gis, da Bem Feito da Gis, faz um trabalho espetacular, tá? Em Fortaleza. É um casal que eu adoro de coração mesmo, assim. São amigos fantásticos e eu tive a grata oportunidade de lançar a Gis, né, assim, no mercado dos bolos, e eu sou um fanzaço dela e do André, assim, porque são empreendedores que nasceram para empreender. Isso também é importante. Nós temos que entender qual que é o nosso propósito. Quando você entende qual que é o seu propósito, você vai voar. Não tem como, não tem como. Tá? Então assim, hoje o André, ele é um cara que eu admiro assim muito. Não pelo fato de ser meu amigo, tá? Isso independente, mas de ser um empreendedor convicto, tá? Convicto. Dani Borges, e quando a gente começa sozinho? Dani, essa visão ela é bem legal e eu te falo assim, essa é uma pergunta que muitas pessoas me falam, né? E me fazem também. Tudo na nossa vida, a gente jamais começa sozinho, tá? Primeiramente a gente começa com Deus, porque é Deus que coloca aquela inquietação no nosso coração, tá? Então o que vai acontecer? Do nada você não tira um coelho da cartola e vai falar assim, eu quero ser confeiteira. Não, isso não acontece, alguma coisa te levou ali. Uma coisa te levou
aquilo ali. Isso chama inquietação. Essa inquietação no peito, no coração, foi colocada ali para você abrir um negócio. Isso aí é o Espírito Santo. Eu falo o seguinte: quando você está em paz, pega essa visão aí que ela é violenta. Isso aqui é brutal, é surreal. Estar em paz não é um sentimento. Estar em paz é um estado que você se condiciona quando você está seguindo o propósito de Deus. Olha que violência essa colocação aí. Então, o que acontece? Jamais a gente começa sozinho. Nós começamos sempre na companhia de Deus e dos anjos. Quando você está no caminho certo, no caminho desenhado por Deus, você irá se conectar a pessoas que irão te ajudar. E isso vale também para o ateliê da Gula aqui. Quando você está sozinho, tá? Fisicamente você está sozinho, mas você está conectado ao seu propósito e estar em Deus, pessoas irão chegar no seu caminho e você também irá se conectar a pessoas que irão alavancar o seu negócio. Pensa bem, olha só que visão louca isso. Tá? Então isso faz diferença. Essa frase é violenta mesmo, é impactante. Então o que acontece? Problemas irão passar, tudo vai acontecer. Porém, o problema faz parte do processo. Faz parte do processo. Só passa por problemas quem está buscando a perfeição, cara. Então, assim, nós temos que entender que nós iremos crescer muito mais a partir do momento que entendemos que nós temos que amar o processo. Porque quando você entende que o processo vai te trazer cada vez mais robustez, aí você começa a obter resultados. Vamos pensar no seguinte, tem uma outra frase que ela é violenta, e você pode guardar essa também, pode anotar essa aí. A dor, guarda essa visão que ela é louca, na hora descendo ali. Ricardo, eu vou querer que você faça uma escrita já, o Você pessoal já ouve. a Nayara aqui querendo que eu execute aqui uma escrita agora aqui, em loco, que eu fazendo uma live, entrou um parabéns ali, eu vou ter que escrever ele aqui, vocês vão ver na hora. Veja bem, anota essa visão louca aí, louca, anota isso aí, olha só. A dor te dá dois destinos, o sofrimento e o crescimento. Olha só que coisa louca. Aí você escolhe onde você quer ficar. Todas as vezes que eu estou tomando uma paulada, é aonde eu estou crescendo. Por quê? Nós temos que entender que o processo é o que vai fazer você obter sucesso. Porque 90% das pessoas desistem quando elas estão próximas de obter o seu sucesso. E aí o que vai acontecer? Você tem que entender que isso vai fazer diferença. Deixa eu fazer o cartucho primeiro, né? Depois eu boto aí a máscara. Nayara fica brava aqui comigo aqui, tá? Deixa eu fazer aqui o cartucho. Vocês vão ver eu fazer um cartuchinho de papel aqui agora. Fácil aqui, enquanto eu tô conversando com vocês. Entrou um parabéns ali na loja. Deixa eu fazer um cartucho aqui de chocolate pra vocês verem. Tá, bem legal. Tá. E aí a gente vai falando aqui. Isso aqui é uma regra de hipotenusa, tá? Esperto Nayara, né? Ó. Regra da hipotenusa, tá? Olha só. Vou fazer aqui um cartuchinho para vocês verem. Ok, ó. Tá aqui. Só preciso de uma tesoura, viu, Nayara? Depois vou escrever. Olha aqui. Tal. Aí agora. Espera aí. Já fiz aqui. Agora eu tenho que botar aqui o alquim, né, direitinho. Botar minha máscara, olha só. Deixa eu botar minha máscara que tá aqui agora. Ok. Ó.
Tá aqui minha mãozinha no alto, tarará. Fabri Cake, precisava disso hoje, legal, o assunto tá interessante demais, né? Verdade. Então aí agora aqui, vou pegar aqui um pouquinho aqui, tá aqui o prato, deixa eu ver a ganache aqui como é que tá. Então a ganache aqui, ok, a ganache, tá aqui a ganache. O pessoal consegue ver. Bota em cima do prato. Aqui. Dá, não? Vou pegar aqui a ganache. Tá aqui a ganache e tal. Vamos ver aqui direitinho. Vocês verem aí, agora o bicho pega, né? Vamos ver aqui como é que o trem funciona. Vou fazer aqui o meu cartuchinho de papel. Vamos ver aqui, tem um parabéns ali na loja. Ó. Opa. Tá aí. Quem sabe faz ao vivo. Tá aí a escrita, legal. Aí agora vamos para nossa live aqui de novo, aqui, dando sequência, tá vendo aí como é que a coisa acontece? Bacana. Você está na loja, professor? Sim, eu estou na loja. Então, vamos lá, aonde a gente parou mesmo aqui? Do processo, né, dos problemas. A gente tem que amar os processos, amar os problemas, né? Maísa chegou aqui também, filhinha da Maísa aí, passou esses dias aí numa matéria linda lá no Goiás, tá? Belíssima, menininha que eu conheci pequenininha, bem legal. Então, pessoal, o que que acontece? Deixa eu abrir meu caderno aqui. Quando nós iniciamos sozinhos, né, onde eu iniciei ali, quando nós iniciamos sozinhos, nós nunca iniciamos sozinhos, nós somos sempre guiados e orientados por Deus, então aquela inquietação, ela é algo de Deus, tá? Então isso é importante. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, nós iremos nos conectar a pessoas que irão facilitar o nosso caminho, tá? Isso também é importante. E aí o que que vai rolar nisso tudo aí? Quando você coloca Deus como mentor e diretor dos seus negócios, ele vai tomar decisões que às vezes não irão te agradar, tá? Mas siga o propósito de Deus ali, isso aí vai fazer diferença, tá? Keninha também chegou aqui. E aí, pessoal, tem algumas coisas que são interessantes a gente entender também. Nós já falamos aqui que a gestão é o pilar, base de qualquer coisa que você for fazer. Gestão, depois cozinha, serviço. Esses são os três pilares para você obter uma cozinha, um negócio, uma confeitaria de sucesso, tá? Então, por exemplo, eu vendo os meus cursos lá, né, na plataforma Ricardo Real Curso. Eu montei agora um curso violento de tortas de sucesso. Esse curso ele é um curso robusto. Mas vamos pensar aqui, não tem bolo de leite ninho lá, não tem bolo de Nutella, não tem bolo de nada dessas coisas do momento. Por quê? Tem uma diferença muito grande entre você ter bolos do momento e ter bolos clássicos com a pegada autoral. Eu falo o seguinte, tem uma torta lá, sublime de chocolate com frutas vermelhas, por exemplo. Se você fizer só essa torta, por exemplo, você adquiriu esse curso. Se você fizer só essa torta no final do ano, se você vender 5 tortas dessas, que é impossível você não vender, tá? Você paga o investimento que você fez no curso. Qual que é a diferença disso que eu estou falando para vocês? Porque é uma torta que ela se vende sozinha. Você não precisa competir com todo mundo que está no mercado fazendo igual. Então, ou seja, são receitas de relevância.
É diferente, não é receitas de sucesso somente, são receitas de relevância. São receitas que você vai poder passar anos e anos fazendo essas receitas e você vai obter sucesso. Por quê? São receitas de alta performance. Não é receita que você vai pegar e fazer ela porque está no auge. Não, não é isso. Eu não penso isso. Porque se eu pensasse desse jeito, eu iria cair, iria desmoronar. Então a minha casa nunca foi pautada em cima de areia ou daquilo que as pessoas fazem. Não, eu nunca segui o bonde, eu nunca fiz isso. Estou vendo aqui uma pessoa que é brutal, a Fernanda, lá da Brioche Crocante. Queria parabenizar você, Fê, pelo trabalho espetacular que vocês têm feito aí na Brioche, tá? E por vocês terem acreditado também no meu trabalho quando vocês me levaram para Maringá alguns anos atrás para a gente implantar lá na Brioche Crocante, né, a chocolateria belga. E você foi agora competir lá no Grand Chef e eu fiquei super feliz e contente por ver você e o Cleiton lá trabalhando. Eu sei o tamanho do esforço de vocês, é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Você, o Eduardo, a sua mãe, todos vocês se dedicam ao máximo para vocês obterem todo aquele sucesso, todo aquele reconhecimento e se transformarem em uma padaria de relevância na cidade de Maringá e no estado do Paraná. Vocês são fora da curva, tá? Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui, Fê, você sabe bem o que é isso, porque nós iniciamos um projeto aí, né, da chocolateria belga, você e o Eduardo, num quartinho de 3 metros quadrados, com apenas um ar-condicionado e uma pedra, né? Ou seja, é vocês acreditarem num conceito, você está dentro da cozinha, você está lá colocando a mão na massa. Então parabéns por você, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês aí da Brioche Crocante, para você, para Daisy, tá? Pro Eduardo, manda um abração pro Belga aí, para sua mãe, para toda a equipe. Eu tenho uma gratidão enorme por vocês terem confiado no meu trabalho e terem dado sequência, né, a isso. E hoje vocês são violentos mesmo. Maísa também aí, já há muitos anos que me segue aí e também tem essa visão. Só deu um prejuízo uma vez para a mãe da Maísa lá, que eles fizeram uma pamonhada lá. E nisso aí eu dou prejuízo mesmo. Eu que é pamonha, eu dou prejuízo, porque eu acho bom demais aquele negócio. Então, pessoal, eu falo assim, todo o conteúdo que eu preparo nos meus cursos online, não é coisa que eu penso assim, Ricardo, ô Nayara, ô Bia, eu vou fazer esse curso aqui que ele é legal. Esses produtos estão vendendo muito. Não, eu não penso isso. Eu penso em produtos de relevância, produtos que irão realmente agregar valor na sua vida, irão te trazer benefício, irão te trazer resultados e você realmente vai entender o que é prosperidade. Eu falo que você ser uma pessoa próspera é diferente de você ser uma pessoa de sucesso, porque a prosperidade, por exemplo, ela é diferente. A raiz da palavra prosperidade não tem nada a ver com a raiz da palavra sucesso. A raiz da palavra prosperidade o que é ser uma pessoa próspera? Pessoa próspera é aquela que entende qual que é o propósito de Deus na vida delas. Essa é a primeira coisa. Depois, elas vão entender que elas precisam de ferramentas, pessoas e mecanismos para ela executar a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa. Pessoas de sucesso, tá? O que vai entender? Ela vai surfar numa onda legal, é bacana, é legal, isso é importante. Só que eu sempre falo que as pessoas de sucesso hoje, elas têm que tomar cuidado e criar uma plataforma de gestão violenta na vida delas, para que quando elas estiverem no ápice do sucesso delas, elas fazerem os investimentos corretos para que na queda ela esteja amparada. Isso aí é fato, isso aí é como 1 mais 1, né? 1 mais 1 é 2, ou pode ser 11 também, mas 1 mais 1 é 2. Então, assim, tem coisa que é importante a gente pensar.
né? Então, quando eu falo essas coisas, pessoal, é porque já são mais de 22 anos trabalhando em alta performance. Eu não posso hoje me dar o luxo de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque qualquer coisa para mim não basta e para você também não é o suficiente. Então, assim, hoje eu não me contento em perder energia naquilo que não gere resultado para mim ou para você. Então, todo conteúdo que eu preparo são conteúdos com robustez. Com robustez no sentido de, bom, cara, hoje eu não quero que você perca o seu dinheiro, por exemplo, investindo em coisas que não dê resultado para você, não justifica para mim. Por que não justifica? Porque eu acredito que hoje você tem que valorizar o seu dinheiro, você tem que valorizar o seu tempo, você tem que valorizar o seu trabalho. Então isso faz diferença, tá? Então, assim, a minha ideia sempre foi essa, de ajudar as pessoas a passar pelo caminho com mais facilidade, ou seja, dividir o fardo. Porque a partir do momento que você assume um propósito, tem um fardo. Mas se você tem mentores, se você tem Deus no seu caminho, esse fardo fica leve. Por quê? Porque você tem pessoas que irão dividir contigo isso. Então, isso é violento, é violento, né, Kenny? Essa colocação aí é brutal, isso aí. Isso é da palavra, isso aí, Kenny, e pessoal, hoje eu tenho uma conexão violenta com a palavra de Deus, né? Eu faço um estudo bíblico e tal, e quando eu pego para fazer essa análise, essa visão, né, de prosperidade, eu vou muito em Provérbios, né? Salomão foi um grande líder, um grande sábio. Então hoje dentro da minha liderança, eu busco me inspirar muito nessa visão de Salomão. Salomão pediu para Deus sabedoria, ele não pediu um carro, ele não pediu nada, ele pediu sabedoria. Colombina Dulceria, como você consegue ser tão calmo? Rapaz, é o seguinte, eu acredito que para a gente ter longevidade na nossa vida, nós temos que ter serenidade. Quando eu descobri isso? Quando eu descobri que eu tinha um propósito muito maior do que entregar receitas para as pessoas. Quando eu realmente me conectei a Deus e entendi que eu tinha que passar o conhecimento adiante, que eu tinha que ajudar as pessoas a ter uma vida próspera, uma vida em abundância, com panificação, com confeitaria, e eu entendi que eu tinha que ser realmente um mentor e um professor. Então, ou seja, para mim, eu ensino por amor. Eu ensino por gratidão à minha profissão. Eu ensino por gratidão a todas as pessoas que me deram a oportunidade, que me receberam em suas cozinhas. Dona Gleides está aqui hoje do Amor à Torta. Dona Gleides, eu tenho um carinho especial pela Dona Gleides. Eu tive a oportunidade de conhecer domingo pela manhã a família dela. Dona Gleides foi uma das primeiras pessoas que abriram as portas da cozinha dela em 2009, 2010, quando eu cheguei em Brasília. Então, eu sou muito grato a Deus por ter colocado todas essas pessoas no meu caminho. Então, Dona Gleides, Shirley, que entrou aqui agora, que é uma aluna, é uma grande amiga, Fernanda, né, da Brioche, Keninha, que lá atrás me levou no Gama com a irmã dela, Mari, Gourmet, Giz e André, são pessoas que fazem parte da minha vida, né? Então, assim, eu sou tão grato a Deus por isso e a essas pessoas, que para mim, eu assumi um papel perante a Deus, que eu queria de fato, e vou de fato, tá, formar um exército de pessoas que irão prosperar fazendo doces, irão prosperar fazendo pães, mas com o direcionamento correto, com discernimento, com serenidade, com sabedoria. Eu falo assim, um líder que não é sereno e que não é calmo, é um líder que não tem confiança naquilo que ele faz. Por quê? Na verdade, para você ser líder, você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo.
você tem que ter convicção que você está administrando da melhor forma a sua equipe no patamar do seu negócio que ele te exige. É simples assim. Você não pode ser um líder, que não tem conhecimento e domínio do processo. Não pode. Se você hoje ocupa um cargo de liderança e não está seguro, escuta bem isso que eu estou te falando aqui, isso é uma paulada violenta. Se você hoje ocupa um cargo de liderança e não se sente apto para ocupar esse cargo, não tenha vergonha de dar um passo atrás. Sabe por quê? Você tem que entender uma coisa que também é violenta. Isso eu fiz até uma anotação disso aqui que eu tinha que passar isso para vocês. Isso aqui é monstro. Isso aqui é monstro, tá? Isso é monstro. Se o inimigo não conseguir, olha só, essa visão é louca. Se o inimigo não conseguir te desanimar, ele vai tentar te distrair. Rapaz, olha só como é que isso funciona. O inimigo é tão sagaz que ele te faz de alvo, tá? E vocês já viram um jogo de dardo? Aí o que ele faz? Ele fica jogando os dardos lá, na sua mente. Você não é capaz, você não vai conseguir. Ele fica jogando os dardos. Aí, só que esses dardos, eles são envenenados, você tá entendendo? Esses dardos são envenenados. Quando um desses dardos entra na sua mente, ele te destrói. Um exemplo: uma cozinha, quando ela está sob pressão, não tem erro. Olha que visão louca. Quando a sua cozinha está sob pressão e você está lá no meio, não tem erro. A coisa funciona. Sabe aonde você erra? Você erra quando baixa a guarda. Gostaram dessa visão aí, né, Maísa? Isso é violento. Se o inimigo não é capaz de te destruir, ele vai tentar te distrair. É exatamente isso, mano. Olha, essa visão ela é cabulosa, é violenta isso aí. Pega essa visão louca e ele vai fazer isso. E aí uma outra visão que vai de encontro com isso aí é o seguinte: anota isso aí toda vez que você olha isso aí. Uau, é brutal mesmo isso aí. Olha só, o que acontece? Quando acontece um erro no meio do processo, Ricardo, o que você faz? O que eu devo fazer quando dá um erro no meio do processo? Você deve trabalhar mais do que o normal. Porque se deu errado, é porque você já está na sua zona de conforto. Olha só que louco isso. É louco essa visão, é cabulosa. Então, quando acontece um erro, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que movimentar, mano. Vai ficar salva, Jéssica? Não sei se vai ficar salva aqui no Insta ou no YouTube, mas vai ficar salva. Tá top, né, esse conteúdo, né? Que tá, assim, eu falo que cada vez mais, cara, que eu me preparo para fazer essas lives, eu acho que vem uma inspiração realmente divina, assim, abre uma lucidez. E assim eu falo que eu entro no estado de plenitude que a coisa muda. No estado de plenitude é quando você está tranquilo, você está em paz. Então isso aí faz diferença. Então, primeira coisa importante, né? Vocês já notaram aí, quando o inimigo não conseguir te destruir, ele vai tentar te distrair. Então, nunca baixe a sua guarda. Busque estar sempre em conexão com o seu propósito e conexão com Deus. Isso aí vai brutal. O medo leva ao erro. Veja bem, essa frase ela abre muitos parâmetros. Choco Family é uma família violenta, tá? Família violenta. Essa frase ela traz duas situações importantes aí. Medo e erro. Medo e erro
são palavras que elas estão no mesmo caminho, né? Porém, elas estão em fases diferentes. Primeiro, que o medo, eu acho ele importante, sabe? O medo, ele faz parte do processo de amadurecimento, sabe por quê? Qual que é a diferença da lucidez do pensamento com a loucura? Eu vou dar agora uma de Raul Seixas aqui, mas é uma filosofia, isso é violento também. Bom, o medo, ele te traz limites, ok? O medo, ele te traz limites. Então significa que eu ter medo na dose certa faz parte do processo e é sinal de lucidez. Agora, qual que é a diferença da pessoa lúcida para uma pessoa louca? A pessoa louca, na cabeça dela, ela está sempre correta. Vocês estão entendendo? Ela não tem esse limite, ela não tem esse time do medo. O que é a visão do psicopata? Ele está sempre certo. Então o medo não existe na mente dele. Um gestor, ele tem que ter medo. O medo vai fazer com que ele crie uma lista no chão, ilusória, que faça ele entender que ele tem que ter um limite com as pessoas. Ele tem que ter respeito pelas pessoas. Então, olha bem, a colocação que eu estou colocando na palavra medo, ele é importante, só que o medo não pode te sucumbir de crescer. Veja bem, olha só que visão louca. Você tem que ter medo. Ele é importante, porque o medo irá te dar limites. Beleza? O erro vai fazer com que você mude a sua postura perante os fatos. Ou seja, o erro faz parte do processo. Você operou algo, você executou algo e errou, você tem que rever aquele processo. Aí nós vamos entrar na visão, tá? De que nós temos que ter uma análise muito mais psicológica dos fatos, tá? Porque, por exemplo, medo pode ser enquadrado em várias fases da nossa vida, da visão teórica, tá? Da teoria, tá? Agora, o erro, ele é um fato, ele é real. Se houve um erro, na maioria das vezes falou que erro tem a sua gravidade. Todo erro é grave. Qual que é a diferença? A diferença é a relevância, tá, desse erro dentro do processo. Então, se entrei numa fase que eu errei, eu tenho que rapidamente buscar consertar esse erro. Buscar corrigir esse erro. Aí vai entrar uma situação aí, ó. Bom, eu errei, eu tenho que obrigatoriamente buscar sanar esse erro. Aí entra o outro ponto. Eu tenho que ter um medo dosado, como a Maís colocou aqui, de não deixar me paralisar para tomar a decisão correta. Então, são duas situações importantes. Exemplo, nós falhamos no nosso atendimento, rapidamente, nós não tivemos medo de tomar as decisões para corrigir. Começar a entender qual que é essa análise, né? Por isso que eu faço sempre essa analogia, né? Do sentido da sabedoria. Então, assim, o que eu peço para Deus? Sabedoria. O resto vem em acréscimo para mim. O resto vem em acréscimo. Provérbios é isso. Salomão fala isso. Peço somente a Deus sabedoria. Isso aqui não é a visão do crente, nem a visão do católico. É a visão da pessoa que está conectada a Deus, não à religiosidade, tá? E isso vai fazer diferença para mim. Um ponto brutal para a gente encerrar a nossa live de hoje, que eu acho que foi espetacular, tá? Eu, assim, espero que vocês tenham gostado de fato, porque para mim eu amei estar com vocês. E todas as quintas-feiras nós teremos conteúdos brutais, desse para mais, nós iremos pegar mais pressão. Quero que vocês compartilhem aí nos stories de vocês, peçam para as pessoas me seguirem se vocês acharem legal, que eu seja uma pessoa de relevância aí
para as pessoas e para você, que realmente eu possa ajudar e contribuir com o crescimento dessas pessoas, tá? Compartilhem, eu vou deixar essa live salva. Mas ponto importante para vocês gravarem aí, mais essa. Hoje foram várias aí, deixas violentas. Mas essa aqui é muito doida. Quando você tem clareza no seu destino, você irá se conectar às pessoas certas. Quando você tem clareza no seu destino, você irá se conectar às pessoas certas. Olha bem, o que eu quero te mostrar com isso aqui? Se você hoje está no mercado de confeitaria, mas não está obtendo os resultados satisfatórios que você espera, que você almeja, que você busca, está havendo uma falha num desses 3 processos que eu estou te falando aqui: gestão, cozinha e serviço. Na maioria das vezes, 99,9% das pessoas que falham no processo gastronômico, sem sombra de dúvida, é gestão, porque elas não têm gestão. Elas estão sendo movidas pela emoção, ok? E não pela razão. Então, qual que é o meu conselho? Pare de agir pelo coração. Olha só, coração. Cozinha. Lembra que eu falei para vocês? Cozinha é o coração do negócio, é o seu coração. Essa análise você não vai esquecer mais. A cozinha é o coração, tá aqui. É o sentimento. Isso você coloca na sua cozinha, tá? Isso você coloca na sua comida. Gestão é a alma, cabeça. Então, quando você se conecta a essa visão e entende que o coração tá aqui, é a cozinha, é o que você coloca no prato. A alma é a gestão do seu negócio e o pulmão é o que vai bombear energia para o seu negócio rodar. Você vai ficar impactado com o negócio, porque você vai começar a transcender e você vai começar a transbordar. Por quê? Olha bem, isso aqui é uma visão. Ah, Ricardo, da onde você tirou essa ideia? Cara, sabe da onde eu tirei essa ideia? De quando Jesus soltou uma frase para os apóstolos violentas: eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Vocês só chegarão ao Pai pelo meu intermédio. Cara, mano, quando aquilo caiu na minha cabeça, eu falei: caraca, uau, que violento isso. Então eu comecei a entender que gestão, cabeça. A cabeça manda o comando para o corpo. Cara, quando você se conecta a isso, você vai entender que o coração não pode vir na frente do CNPJ. Você vai entender que você só irá transcender, você só irá transbordar dentro do seu empreendimento ou qualquer coisa que você for fazer na tua vida, quando você entender que a gestão, que a cabeça tem que vir na frente do seu coração. Beleza? Bom, boa noite para todos vocês, paz e bem para todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, uma noite de reflexão. Mais uma vez, deixem aí o seu comentário, compartilhem nos stories, dê uma olhada nos conteúdos aí na minha bio, lá tem um link, dê uma olhada lá. Maísa Portugal colocou aqui para nós os 3 pilares: gestão, a alma, a cabeça; cozinha, o coração; serviço, pulmão e a energia. É exatamente isso. Com esses 3 pilares, vocês seguramente irão obter resultados de extrema expressão dentro dos negócios de vocês, e vocês começarão a deixar de ser pessoas somente de sucesso para ser pessoas relevantes na vida dos clientes de vocês. E consequentemente, olha bem como é que é o negócio. Quando você entende isso, quando você começa a prosperar, a ação de Deus ela é tão brutal que todas as pessoas a seu redor também irão prosperar.
tá? Então seus funcionários, seus familiares, seus filhos, todo mundo irá prosperar. Por quê? Você deve de fato lançar a semente. Porque Deus já te deu o talento, Deus já te deu a sabedoria, já te deu o discernimento. Lance a semente, cultive, e você seguramente na hora certa, no momento certo, você irá colher, tá? Os frutos, ok? Grande beijo, fiquem todos com Deus, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.